Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa obra, assim, fundamental, né? A República de Platão. Temos aqui uns trechos, uns diálogos densos que, olha, nos fazem pensar sobre justiça, sobre como seria uma cidade ideal e até sobre a nossa própria alma. A ideia é tentar entender o essencial disso tudo. Exato. E é bom a gente lembrar o contexto, né? Atenas não estava num momento fácil. Tinha a crise política, a democracia meio abalada e, claro, a morte de Sócrates, que foi um marco para o Platão. Com certeza. Então, a República surge daí. Platão usa o Sócrates, seu mestre, como personagem principal para conduzir essa investigação filosófica toda. É um diálogo buscando a base para uma sociedade mais justa, mais estável. Certo. E essa busca começa pela justiça. O Sócrates fala que ela é mais preciosa que grandes quantidades de ouro. Mas como o diálogo aborda isso no começo? Olha, começa de um jeito bem pé no chão, com o Céfalo. Ele já é idoso, rico e associa a justiça a coisas tipo falar a verdade, devolver o que se deve, coisas da vida prática dele. Uma visão bem direta. Sim, mas o Sócrates logo questiona, né? Será que é sempre justo devolver uma arma para um amigo que enlouqueceu, por exemplo? Aí a definição já não funciona. Entendi. E depois do céfalo? Aí entra o Trasímaco, e ele chega com os dois pés no peito, dizendo que justiça é basicamente o interesse do mais forte. Quem manda faz a lei para se beneficiar. Ponto. Nossa, essa é forte. E bem atual, de certa forma, né? Muito atual, desconcertante até. Mas o Sócrates não deixa barato. Ele contra-argumenta usando a analogia das artes, tipo a medicina ou a pilotagem de um navio. Como assim? Ele diz que o bom médico não visa o próprio lucro primeiro, mas a saúde do paciente. O bom piloto não visa o próprio bem, mas a segurança da tripulação e do navio. A arte serve àquilo que ela cuida. Ah, entendi. Então, o verdadeiro governante deveria fazer o mesmo, visar o bem dos governados. Exatamente. O interesse do governante, enquanto governante de verdade, seria o bem comum, não o próprio. É uma virada interessante no argumento. E tem aquela ideia de que os bons nem gostariam de governar, que aceitariam quase como um sacrifício. Pois é, aceitariam para não serem governados por gente pior. É uma visão bem peculiar sobre a motivação para entrar na política. Eles não buscariam nem riqueza, nem honra. Isso já conecta com a ideia de construir a cidade ideal, a tal da Calípolis. Como Platão imagina essa construção? Bom, a cidade surge, segundo ele, porque ninguém é autossuficiente. A gente precisa um do outro. E a base de tudo é a especialização. Cada um fazendo aquilo para que tem mais aptidão natural. Sapateiro faz sapato, agricultor planta e por aí vai. A justiça na cidade seria essa harmonia, então? Cada um no seu quadrado, digamos assim. Isso, cada um cumprindo sua função para o bem do todo. E para garantir que isso funcione e para defender a cidade, surge a classe dos guardiões. Ah, os guardiões. E a educação deles é super importante, né? Crucial. É uma educação que molda o corpo e a alma, ginástica para fortalecer e o que ele chama de música, que incluía poesia, história, artes para formar o caráter. Mas aí vem a polêmica. A censura aos poetas? Tipo Homero? Exatamente. Platão era muito crítico. Achava que os poetas mostravam deuses e heróis cheios de defeitos, agindo por impulso, com medo da morte. Isso, para ele, era péssimo exemplo para os futuros líderes e defensores da cidade. Corromperia a alma deles. Então a poesia deveria ser Controlada. para ensinar só virtude e coragem? Basicamente isso. E para solidificar essa estrutura toda, ele propõe a famosa nobre mentira. Ah, o mito dos metais. Ouro, prata, bronze. Isso. Contar para os cidadãos que eles nasceram da terra, mas que Deus misturou metais diferentes nas suas almas. Ouro para os filósofos que vão governar, prata para os guardiões guerreiros e bronze ou ferro para os produtores. Para justificar a hierarquia, sabe? Como algo natural, quase divino. É, usar uma mentira para manter a ordem. Bem controverso mesmo. E tem mais radicalismo, né? A vida dos guardiões. Nossa, muito. Platão propõe que os guardiões vivam em comunidade total, sem propriedade privada, sem família no sentido tradicional. Mulheres, filhos, bens,
tudo em comum, Para quê? Para evitar o quê com isso? para eliminar qualquer interesse particular. A ideia é que a lealdade deles seja 100% ao Estado, à cidade, sem pensar em minha família, meus bens. A riqueza e a pobreza extremas também seriam proibidas na cidade toda, porque corrompem. Uau! E essa estrutura da cidade ele aplica também à alma da pessoa? Sim, é um paralelo direto. A alma também seria tripartite. Tem a parte racional, a cabeça, que deve governar como os filósofos na cidade. Tem a parte da cólera, do espírito, tipo o peito, que deve ser aliada da razão e impor coragem, como os guardiões. E tem a parte dos apetites, dos desejos, a barriga, que precisa ser controlada como os produtores. E a justiça na pessoa seria o quê? Essa mesma harmonia? Exato. A justiça individual é quando a razão governa, com a ajuda do espírito, mantendo os apetites sob controle. É o equilíbrio interno. E é aí que entra a alegoria da caverna, imagina. Para explicar essa questão do conhecimento, da razão. Perfeitamente. É a imagem mais famosa de A República, talvez. Prisioneiros acorrentados desde a infância, vendo só sombras projetadas na parede e achando que aquilo é a realidade. Até que um escapa. Um escapa, sai da caverna, vê as coisas reais e, por fim, com dificuldade, consegue olhar para o sol. O sol ali simboliza a ideia máxima, a forma do bem, a verdade última para Platão. Mas quando ele volta para contar para os outros, Ninguém acredita nele, acham que ele ficou louco. Preferem as sombras, o mundo que eles conhecem. É difícil para quem viu a luz ser compreendido por quem ainda está na escuridão. e essa alegoria toda justifica a figura do filósofo rei. Justifica totalmente. Só quem saiu da caverna, quem contemplou as formas, especialmente a do bem, teria o conhecimento verdadeiro para governar a cidade com justiça. Ele viu a realidade, não só as aparências. Mas você disse que eles não querem governar. Pois é, a tendência seria querer ficar lá fora, contemplando a verdade. Por isso, Platão diz que eles precisam ser compelidos, quase obrigados, a voltar para a caverna e guiar os outros. É um dever. A formação deles é longa, difícil, culminando na dialética, que é essa arte de discutir para chegar na verdade. Entendi. E o livro fala também sobre como as coisas podem dar errado, né? As formas de governo que se degeneram. Sim, ele descreve um ciclo de decadência. Começa com a aristocracia dos filósofos, que seria o ideal. Aí degenera para a timocracia, governo baseado na honra militar. Depois para a oligarquia, baseada na riqueza. Aí vem a democracia, que para Platão era problemática, ligada a uma liberdade excessiva que vira bagunça. E que levaria à pior forma. A tirania, o governo de um só dominado pelos piores desejos. Cada forma de governo reflete um desequilíbrio na alma da cidade e dos seus cidadãos. E ele volta a criticar a arte no final? Volta. Critica a arte mimética, a imitação. Diz que ela é só uma cópia da cópia. Tipo, o pintor pinta uma cama que já é cópia da ideia de cama, então está 3 vezes afastada da verdade. E pior, ela mexe com as emoções, com a parte inferior da alma, em vez de fortalecer a razão. Para fechar, tem um mito de Er. O que é isso? E depois escolhendo suas próximas vidas antes de reencarnar. E a escolha da próxima vida depende do quê? Depende da filosofia, do conhecimento adquirido na vida anterior. As almas que viveram guiadas pela razão e pela justiça fazem escolhas melhores. É um último reforço da importância de viver uma vida examinada, uma vida filosófica. Então, passamos por essa busca intensa do Platão por uma ordem justa, né? Na cidade, na alma, tudo conectado. Baseada na razão, numa educação super específica e no governo dessa elite de filósofos. É uma visão muito estruturada, muito idealizada e com propostas que hoje soam, assim, bem autoritárias, como a censura, a nobre mentira, a comunidade de bens e famílias para uma classe. A República nos provoca muito a pensar sobre essa tensão entre o ideal que a gente busca e a realidade que a gente tem. Sem dúvida. E fica a pergunta, né? O quanto dessa visão de que a harmonia depende de uma elite que sabe o que é melhor e de uma certa desconfiança da capacidade geral das pessoas de se autogovernar, o quanto isso ainda ecoa hoje nos nossos debates sobre política, sobre verdade, sobre o papel do conhecimento? É uma reflexão que continua muito relevante, com certeza. A obra nos desafia a pensar nos fundamentos do que consideramos uma sociedade justa. Exato.
Uma conversa para continuar, sem dúvida.